Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês a aula dessa blusinha aqui, ó. Super bonita, com ponto aí super bonito também, ó. Fica mais vazadinho, fica linda, tá? É uma peça aí fácil de fazer, mas se você for muito iniciante no crochê, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade, tá? Mas se você prestar bastante atenção aí no vídeo, voltar quando necessário o vídeo, assistir de novo, acredito que você também vai conseguir fazer, ok? Então, essa peça aqui é um tamanho P para M, tá? Serve P certinho. E para um tamanho M fica mais ajustadinho ao corpo, ok? Mas a gente vai trabalhar ela sob medida. Então, aí você pode fazer a peça no tamanho que você desejar, ok? Durante a aula aí eu explico para você como que vai ser tirada essa medida, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho de notificações e também deixar aí seu comentário, se eu gostei também, se você gostou aí da peça, tá? E vamos lá então para nossa lista de materiais. Então, antes de iniciar a nossa peça, é necessário tirar lá a medida na altura do busto, tá? Da circunferência total. Aí, você vai dividir essa medida por 2, tá? E vai trabalhar metade dessa medida em correntinhas. E essas correntinhas precisam ser múltiplos de 8 mais 1. Aqui no meu caso, eu vou trabalhar para a medida de circunferência de 86 centímetros. Então, eu vou trabalhar metade desse número em correntinhas, né? Então, eu vou trabalhar aqui 43 centímetros, mais ou menos, de correntinhas, que vai dar no total 64 correntes, ok? Aproximadamente. Então, para o múltiplo de 8, aqui na minha peça, eu vou trabalhar 64 correntes. Então, você vê aí a quantidade de correntinhas necessária que vai precisar aí na sua medida, tá? Lembrando que precisa ser correntes múltiplo de 8 e mais 1 no final. Então, vou fazer aqui minhas correntinhas e volto pra gente dar continuidade. Então, trabalhei aqui 64 correntes, que deu aproximadamente 45 centímetros, tá? Aqui de largura. Lembrando que eu tô trabalhando primeiro aqui a parte da frente e depois, separado, eu vou trabalhar a parte das costas, ok? Então, aqui fiz 64 para o múltiplo de 8, aí eu acrescento mais uma, que o nosso ponto, então, é múltiplo de 8 mais 1. E como a gente tem que voltar, então, com ponto baixo, eu vou acrescentar mais uma. Então, fiz aqui no total 66 correntinhas. Então, aí, no caso de vocês, vocês vêm trabalhando de 8 em 8 correntinhas, até atingir aí a medida desejada. Aí, ao final, você acrescenta mais 2 correntes, ok? Agora, a gente vai vir a partir da segunda correntinha, vamos fazer um ponto baixo. 2 correntes, vai laçar o fio, vai pular 3 correntes de base. 1, 2, 3. Na quarta, vamos fazer aqui 2 pontos altos no mesmo ponto. 1 e 2. Uma correntinha de espaço, laça o fio, volta aqui no mesmo ponto e coloca mais 2 pontos altos. 1 e 2. Ficando assim. Agora, a gente faz 2 correntinhas. Vamos pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. No quarto, a gente faz um ponto baixo. Duas correntinhas de espaço, pula 3. Na quarta corrente, faz o lequinho de 2 pontos altos. Uma corrente, mais 2 pontos altos. Duas correntes, pula 3. 1, 2, 3, um ponto baixo no próximo. Então, a gente vem trabalhando esse ponto baixo, esse lequinho, até o final da carreira. Faz o ponto baixo, pula 3, faz o leque de 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, tudo na mesma corrente. Pula 3 e faz um ponto baixo, vai pular 3 novamente e vai fazer o leque. Então, você vai repetir assim até o final da carreira.
Então, vindo naquela repetição, chegando ao final da carreira, faz 2 correntes, vai pular 3 correntes de base, na última correntinha faz um ponto baixo. Então, a gente termina a carreira como a gente iniciou, né? A gente iniciou aqui com um ponto baixo e 2 correntinhas. Então, a gente termina com 2 correntes e um ponto baixo. Agora, para voltar, a gente faz uma correntinha. Um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Uma correntinha para o ponto alto. Então, meu ponto alto vai ser de um ponto baixo e uma correntinha. E vou acrescentar mais 3 de espaço. E faço um ponto baixo aqui no meu leque. Então, aqui no início da carreira, eu tenho um ponto alto, né? Que é um ponto baixo, uma corrente, e 3 correntes, que é de espaço. Agora, eu faço 3 correntes e um ponto puff aqui em cima do meu ponto baixo. Então, laço, puxo, reservo, laço, entro no ponto, puxo, reservo, laço, entro no ponto, puxo e reservo. Agora, eu laço, tiro todas as laçadas, vou ficar apenas com 2 aqui e termino as 2. E 3 correntes de espaço, um ponto baixo em cima do leque. 3 correntes de espaço. E aqui, ó, laço o fio, aonde é o ponto baixo, a gente faz o puff. 1, 2, 3 pontos, então, a gente não tira nada da agulha. Laça, tira tudo, fica com 2, laça, tira as 2. E 3 correntinhas de espaço. E um ponto baixo dentro do leque. Então, vai ficando assim agora. Onde é leque, a gente coloca um ponto baixo, onde tem um ponto baixo, a gente coloca um ponto puff e 3 correntinhas de separação. Vai seguir assim até o final da carreira. Então, vim repetindo o ponto puff e o ponto baixo separados por 3 correntes. Aqui no final, faz 3 correntinhas. E aqui no final, a gente tem esse ponto baixo aqui no final da carreira. Então, é aqui que a gente tem que terminar a carreira com um ponto alto, ó, em cima dele. Então, a gente terminou a carreira aqui no ponto baixo. Agora, para voltar uma correntinha, um ponto baixo aqui no ponto baixo. E um ponto baixo aqui em cima do ponto alto. 2 correntinhas. E aqui, aonde é o ponto baixo, a gente vai fazer o leque. Então, vamos fazer aqui 2 pontos altos. Uma correntinha e mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Duas correntes. E um ponto baixo em cima do ponto puff. 2 correntes. E aqui, aonde é o ponto baixo, a gente trabalha o leque. 2 pontos altos. Uma corrente e 2 pontos altos. No mesmo ponto. Então, a gente tá repetindo a primeira carreira novamente, só que agora a gente tem a base de pontos aqui da carreira anterior para trabalhar sobre ela. Então, sempre depois do leque é 2 correntes e um ponto baixo no ponto puff. 2 correntes, e aonde é o ponto baixo, a gente trabalha o lequinho de 2 pontos altos. Uma corrente e 2 pontos altos. Duas correntes e um ponto baixo no ponto puff. Vai seguir assim até o final da carreira. Então, chegando aqui ao final da carreira, fiz o leque 2 correntinhas. E aqui, a gente tem o ponto alto, que é de um ponto baixo, uma corrente, 3 correntes de espaço.
Então, como a gente tem que pular 3 correntes, então a gente vai fazer o ponto alto aqui na correntinha logo após o ponto baixo. Então, aqui que é a nossa cabecinha do ponto alto da carreira anterior, né, que é na correntinha. Então, eu pulo 3 correntes, venho na quarta e faço aqui um ponto baixo. Não laço o fio, né? Faz o ponto baixo aqui. Bem na cabecinha do meu ponto alto. Se acaso você iniciou aqui com 2 correntes e mais 3 para de espaço, então você vai fechar aqui também na quarta correntinha, vai ficar uma correntinha aqui só de altura, tá? Então, aqui essa corrente é como se fosse a cabeça do nosso ponto alto, tá? Se fosse o ponto alto normal. Então, agora, para voltar, a gente faz uma correntinha. Um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Uma corrente de espaço. Então, a gente vai repetir novamente essa carreira aqui, ó. A segunda carreira, tá? A gente repetiu de novo a primeira carreira, né, que é o leque. Agora, a gente vai repetir essa carreira que tem o ponto puff, tá? Que a gente começa um ponto baixo, uma corrente pro ponto alto e mais 3 correntes de espaço. Então, sempre quando for começar essa carreira de ponto puff, você vai fazer um ponto baixo, uma correntinha para o primeiro ponto alto e mais 3 correntes de espaço. E aqui dentro do leque faz um ponto baixo. Quem quiser pode colocar um marcador aqui nessa correntinha, para você saber que quando você chegar na volta, na próxima carreira aqui no final, é nessa correntinha que você tem que fazer o ponto baixo, tá? Na próxima carreira, no caso. Então, agora a gente faz 3 correntes. E aqui, ó, onde é ponto baixo, você vai repetir o ponto puff. Então, 1, 2, 3 pontos, aí laça, vai ficar com 2 laçadas. E laça e tira as 2. 1, 2, 3 correntes, e aonde é leque, você faz ponto baixo. Então, é exatamente como a gente já fez na carreira anterior. Ponto puff, 3 correntes e ponto baixo no leque. Então, a gente tá fazendo aqui novamente. Ponto puff, 3 correntes, ponto baixo no leque. 3 correntinhas. E um ponto puff no ponto baixo. 1, 2, 3. Vai laçando, vai deixando tudo na agulha. Aí, laça, tira, deixa só 2. Laça, tira as 2. E 3 correntes de espaço. E um ponto baixo dentro do leque. Então, é só repetir assim novamente até o final da carreira. Ponto puff no ponto baixo, 3 correntinhas de espaço, ponto baixo no ponto leque. 3 correntinhas de espaço e um ponto puff no ponto baixo. Eu vou finalizar essa carreira e volto pra gente fazer o próximo passo. Então, chegando aqui ao final da carreira, fiz um ponto baixo em cima do leque e fiz 3 correntes. E aqui no final da carreira, quando é leque na carreira anterior, a gente tem esse ponto baixo. Então, é aqui que a gente vai fazer um ponto alto, em cima do ponto baixo. Sempre que chegar no final da carreira aqui de ponto puff, você faz um ponto alto em cima do ponto baixo, finalizando a carreira. Não pode se confundir, tá, gente? Então, uma carreira, a gente termina a de leque com ponto baixo, e quando é a carreira de ponto puff, a gente termina com ponto alto. Inicia lá com ponto alto, né? Então, aqui, ó, quando é a carreira de ponto puff, a gente inicia com ponto alto, e aqui no caso, fiz um ponto baixo, uma corrente pro ponto alto, e 3 correntes de espaço. E quando é leque, é um ponto baixo, 2 correntes e leque. No final da carreira, a mesma coisa. Aí, termina com 2 correntes e um ponto baixo no final da carreira de leque. Então, para fazer a próxima carreira, daí faz uma correntinha e vai repetir novamente a primeira carreira, tá? Ou você pode se guiar aqui a partir já da terceira carreira, que a gente repetiu a primeira, né? Então, o que a gente fez aqui na terceira? A gente fez um ponto baixo no primeiro ponto. 2 correntinhas. Então, fez um ponto baixo, 2 correntes e leque em cima do ponto baixo. Então, a gente repete a mesma coisa.
Então, faz novamente aqui o leque. Uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo ponto. 2 correntes de espaço. Sempre quando for leque, é 2 correntes. Sempre quando for na carreira de ponto puff, aí são 3, tá? E vai repetir sempre essas 2 carreiras, tá? A carreira com leque e a carreira que tem o ponto puff. Depois a carreira com leque e a carreira que tem o ponto puff, tá bom? Então, o trabalho da nossa peça é todo repetindo essas 2 carreiras. Aí, tem no final, né, a alça, que daí é feita em ponto alto. Então, eu vou fazer aqui minhas carreiras. Vou fazer aqui um total de 33 centímetros aproximadamente, tá? Quem quiser essa peça maior, mais comprida, pode trabalhar mais carreiras antes de fazer a alça, tá? Então, você vai continuar repetindo sempre essas 2 carreiras, até que falte aproximadamente 6 centímetros, tá? Do comprimento total que você deseja a sua peça. E no final, também, a gente tem 2 carreirinhas de ponto baixo, que vai dar mais ou menos 1 centímetro aí. Então, você vai vendo aí o tamanho que você precisa da sua peça e vai trabalhando, então, essas 2 carreiras, até que falte mais ou menos uns 7 centímetros no total, tá bom? Que daí a gente vai fazer a divisão pra alça, ok? Então, segue sempre repetindo essas 2 carreiras. Então, vou fazer minhas carreiras aqui e volto mostrando quantas carreiras que eu fiz no total, tá? Então, sempre cuidar, gente, no começo e no final da carreira, acho que é onde vai ficar um pouquinho mais de dúvida, né? Pra não fazer errado o começo e o final, tá? Qualquer coisa, eu volto o vídeo aí, onde eu tô fazendo a parte do início e final de carreira, pra que não fique dúvida, ok? Mas igual nessa carreira que a gente tá fazendo aqui de leque, quando chegar no final da carreira, você vai fazer leque aqui em cima do ponto baixo, 2 correntinhas, e essa corrente que a gente tem aqui com o ponto baixo, então, você tem que lembrar que o ponto baixo de uma corrente é o nosso ponto alto e 3 é de separação. Então, você vai fazer o leque, 2 correntes, e vai fazer um ponto baixo aqui em cima da 4ª correntinha, logo após o ponto baixo, tá? Finalizando a carreira. Igual a gente já fez aqui, ó, nessa carreira de leque. A gente pulou 3 correntes e fez um ponto baixo, na 4ª correntinha ficou o ponto baixo aqui. Então, sempre cuidar nesse final de carreira pra não fechar errado aqui a carreira, ok? Então, eu vou fazer aqui minhas carreiras e volto mostrando pra vocês quantas carreiras eu fiz. Então, já fiz aqui minhas carreiras, fiz um total de 30 carreiras, tá? Então, já fiz aqui um ladinho da alça, que é só ponto alto, mas vou explicar pra vocês como vai ser feito aqui do outro lado. Então, vocês vão contar lá, ó. Aqui também vai depender muito do tamanho da alça que você quer, né? Aqui a nossa cava vai ser reta, tá? Não vai ter nada de diminuição, então, vai ser uma cava bem simples mesmo. Então, aqui eu deixei o ponto alto, 3 correntes o ponto baixo, os 3 correntes o ponto puff, 3 correntes e o ponto baixo. Marquei aqui no próximo ponto baixo, pra terminar a alça, tá? Então, a gente vai começar aqui e vai terminar aqui. Então, daí você vê a largura que você quer aí que fique sua alça, tá? Aqui do outro lado a mesma coisa, a marcação vai ser a mesma, tá? Então, a gente deixou lá ponto alto, um ponto baixo, as 3 correntes, um ponto puff, e no próximo ponto baixo que você marca. Então, você tem que parar aqui também a tua alça. Mesma coisa que você marca de um lado, você marca igual lá do outro lado, ok? Então, aqui, terminou a carreira, aqui no meu caso, é melhor você parar nessa carreira que tem um ponto puff, tá? Porque nessa carreira, quando a gente faz leque, ela tem essa ondinha, né? Que ela fica o leque mais alto, a parte de ponto baixo mais baixa. Então, é melhor você fazer essa carreira de ponto alto para alça nessa carreira de ponto puff, tá bom? Então, aqui eu fiz uma correntinha, vamos voltar. Aqui já no primeiro ponto, a gente faz um ponto baixo, uma correntinha pro primeiro ponto alto, e aqui nesse espaço de 3 correntes, a gente coloca também 3 pontos altos. Então, ficou um ponto alto lá no início e 3 pontos altos no espaço de corrente. E um ponto alto em cima do ponto baixo. Aqui no espaço de corrente, a gente faz 3 pontos altos.
um ponto alto em cima do ponto puff e 3 pontos altos no espaço decorrente. E termina aqui no ponto baixo, com um ponto alto. Aqui você dá ajeitadinha nos pontos altos, quem quiser pode trabalhar também dentro da correntinha, né? Então, fica assim a nossa primeira carreira aqui da alça. Aí, pra voltar, faz uma correntinha. Um ponto baixo aqui, para iniciar a carreira, uma correntinha. E vai trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Então, vai fazer aqui um total de 4 carreiras de ponto alto, tá? Se você quer essa alça mais longa, pode trabalhar mais carreiras, só que daí vai aumentar o tamanho do comprimento da sua peça também. Então, se você quer a alça mais comprida e não quer aumentar o tamanho da peça, então você tem que diminuir essa quantidade que você quer aumentar aqui na alça, diminuir aqui no corpo da peça, tá? No ponto fantasia, ok? Então, fiz até o último ponto, uma correntinha e retorno. Para começar a próxima carreira, um ponto baixo, uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Então, você vai fazer um total aqui de 4 carreiras de ponto alto. Eu vou fazer as minhas aqui e volto pra estar explicando como foi feita a próxima alça. Então, já fiz aqui as 4 carreiras, ó, de ponto alto e deixo um pedaço de fio para costura, tá? A gente vai ter costura no ombro. E a próxima alça, você vai fazer assim, ó. Aqui onde tá o marcador, você vai começar a sua carreira e vai ir até o final fazendo ponto alto, né? No espaço decorrente, 3 pontos altos, no ponto puff, um ponto alto, espaço decorrente, 3 pontos altos, e aonde é o ponto baixo, um ponto alto, e aonde é o espaço decorrente, 3 pontos altos, e finaliza a carreira aqui, ó, com um ponto alto, tá? E faz novamente mais 3 carreiras de ponto alto, ok? Então, após ter feita a parte da frente da peça, você vai fazer a parte das costas exatamente igual a essa, tá? A única diferença que tem, que na parte das costas, a gente vai trabalhar reto aqui, né? A gente não vai ter essa abertura igual a gente teve na parte da frente. Então, essa carreira de ponto alto, a gente vai fazer por todo esse espaço também. Já tem aqui a parte pronta. Então, ó, a parte das costas, ela vai ficar assim, tá? Você vai trabalhar toda em ponto alto, sem ter abertura de alça, ok? Então, aqui em cada espaço decorrente também são 3 pontos altos, e aonde tem ponto baixo é um ponto alto, e aonde tem ponto puff também é um ponto alto, exatamente como a gente fez lá na parte da frente, só que na parte da frente a gente tem abertura, tá? Então, para começar a parte das costas, vai começar com a mesma quantidade de pontos que começou a parte da frente, a repetição é a mesma que a gente fez na parte da frente, tá bom? Então, agora eu vou explicar a emenda para vocês. Então, aqui, essa parte do lequinho, eu vou deixar como meu lado direito, tá? Então, aqui eu vou deixar o lado avesso pra cima. E aqui eu vou deixar o lado direito pra cima, pra ficar avesso com avesso, tá? Então, aqui pra costurar a alça, a gente vai contar aqui na parte de trás, mesma quantidade de pontos que a gente tem aqui na frente e vai marcar, tá? Então, vou pegar aqui esse marcadorzinho mesmo. Então, aqui na parte da frente, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos. Então, ponto 13 aqui atrás também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu vou começar aqui minha costura desse lado. Como eu deixei o fiozinho aqui desse lado, né? Então, eu começo daqui pra cá pra costurar. E essa pontinha que eu deixei, eu vou arrematar ela. Então, a gente vai utilizar uma agulha de tapeceiro. Então, vou passar aqui meu fio nessa agulha. Então, como o meu fio tá saindo aqui pelo lado de fora do ponto, não na cabecinha do ponto, então, vou entrar com minha agulha lá no ponto onde tá o marcador.
E vou voltar aqui, ó, no meu primeiro ponto desse lado. Pra alinhavar aqui. Aí, eu vou lá no próximo ponto do outro lado. E pego o próximo ponto desse lado. O próximo ponto do outro lado. E o próximo ponto desse outro lado. E já venho puxando, tá? Se não se deixa pra puxar depois que já costurou bastante, fica mais ruim de puxar aqui, tá? Então, eu gosto de puxar bem e depois eu dou uma esticadinha pra ficar certinho, tá? Então, ó, a costura fica bem visível. Eu costuro do lado direito mesmo. Do lado avesso não dá muita diferença, tá? Então, fica mais ou menos igual dos dois lados. Então, você segue aqui nessa costura, ó. Pega um pontinho de lá, pontinho de cá. Um pontinho de lá e um pontinho de cá. Então, vai costurar até chegar aqui no final da carreira. No final da carreira, eu volto mostrando como vai ser feito esse final. Então, chegando aqui ao final da costura, ó, tem meu último ponto desse lado. Desse lado aqui, eu tenho o ponto que é um ponto baixo, uma correntinha, então, eu entro na correntinha. E entro aqui novamente, ó, lá no meu último ponto. E dou uma puxadinha. E aí, a pontinha que ficou, é só você arrematar aqui pra dentro. Caminhar com esse fiozinho aqui, ó, mais pra dentro. Uma puxadinha. E pode abrir o fiozinho aqui em duas partes, ó. Vou cortar aqui, ó. Aí, eu gosto de abrir, assim, o fio em duas partes. E uma parte dessa ponta, né, eu passo por um ossinho aqui do ponto. Só uma parte dela. E a outra fica lá no lugar que ela tava. Aí, eu faço 3 nozinhos. E corto o restante, ou você pode esconder também um pouquinho mais a pontinha. Eu já corto e faço a mesma coisa aqui com a outra pontinha, tá? Então, assim, vai ficar a costura aqui do ombro. Posso costurar, você dá uma ajeitadinha aí, tá? Então, vai ficar assim. E vai fazer lá a mesma coisa do outro lado. Então, aqui tem a ponta do fio, né? Você vai começar costurando também da mesma forma. Vou só mostrar o início aqui pra vocês, caso fique dúvida. Então, aqui também, ó, o fiozinho tá saindo pro lado de fora do ponto. Então, vou lá pegar o meu ponto de corrente, né, que tem um ponto baixo de uma corrente. Eu pego aqui 2 alcinhas da minha corrente e pego aqui o primeiro ponto novamente, ó. Pra que fique alinhavado aqui os 2 pontos do início da carreira. Aqui, daí, eu pego lá meu próximo ponto desse lado, próximo ponto desse. Próximo ponto desse lado, próximo ponto desse. E vai até acabar os pontos aqui da alça, tá? Então, você marca lá também, era 13 pontos, né? Você marca aqui o 13º ponto e costura até onde tiver o marcador, ok? Com essa mesma costura que eu já expliquei ali na outra alça. Então, vou terminar de costurar a minha alça aqui e volto mostrando pra vocês como que vamos costurar aqui as laterais da nossa blusa. Então, para costurar a lateral da blusa, vocês vão ver aí quantos vocês precisam deixar aqui de cava, tá? Aqui no caso da minha, eu vou deixar aí uns 19 centímetros aproximadamente de abertura de cava aqui, sem costurar, tá? Pode deixar aí, esse aqui é um tamanho M, mais ou menos, é um P mais certinho e um M mais justinho, tá? Então, eu deixei aqui 19 centímetros. Para um tamanho G, você pode deixar 21 centímetros, para um tamanho GG, uns 23 centímetros, tá? Então, é sempre bom medir aí,
né, a altura de cava, pra tá deixando certinho aqui a medida que você precisa, tá? Essas medidas que eu dei são apenas algumas sugestões, tá bom? Então, você marca lá um lado e marca o mesmo lugar no outro lado, tá? Então, aqui pra costurar daí a lateral, você vai pegar um fio à parte, tá? Corta aí um fio grandinho, tá bom? Pra gente poder costurar aqui, então. Então, aqui eu tenho a minha correntinha onde tá o ponto baixo aqui do início da carreira. Eu vou prender meu fio aqui. Passo um nozinho. E vou passar meu fio aqui, ó, onde eu tenho a correntinha também aqui antes do ponto baixo do outro lado. Aí, eu vou vir aqui no meu ponto baixo desse lado, né? Que aqui no começo a gente tem esse ponto baixo. E vou vir também no meu ponto baixo lá do outro lado. E vou puxando, tá? Aqui tem essas pontinhas que ficaram do nó que eu fiz e do final da peça aqui, né? Do início, no caso. Mas aqui eu prendi, então, nas duas correntinhas de início. E depois nos dois pontos baixos. Agora, eu venho pro lado de cá, onde eu tenho esse ponto alto, eu vou passar aqui, ó, dentro do corpo do meu ponto alto. E vou passar ali, ó, no corpo do meu ponto alto, que é de correntinha do outro lado. Bem no meio. Aqui, daí, eu passo na cabeça do ponto alto. E aqui também na cabeça do ponto alto, ó, é correntinha, né? Mas é como se fosse a cabecinha do nosso ponto antes do ponto baixo. Que aqui é o seguinte, tem um ponto baixo, então eu prendo aqui, ó, onde tá o ponto baixo, eu passo a agulha. Vou puxando. E continuo, respeitando aonde é ponto baixo de um lado, eu passo a agulha e passo também aonde é ponto baixo lá do outro lado. Onde é ponto alto desse lado, passo a agulha e passo também no meu ponto alto lá do outro lado. Passo na cabecinha do ponto alto aqui desse lado, antes do ponto baixo. E passo na cabecinha do ponto alto também lá do outro lado. Pego o ponto baixo desse lado. E o ponto baixo lá do outro lado. Tá? Então, você vai respeitando os pontos aqui de cada lado, tá? E vai puxando. E depois dá uma esticadinha pra ficar certinho, tá? Então, ó, leque tem que ficar na mesma direção de leque. Ponto baixo na mesma direção de ponto baixo. Se começar entortar isso aqui, é porque a costura tá indo errado, tá? Tem que manter a mesma direção aqui, ó, dos dois. Dos leque com leque e ponto baixo com ponto baixo, tá? Então, você vai seguir costurando até chegar onde você colocou o marcador, ok? E aí, vai fazer a mesma costura lá do outro lado, deixando a mesma medida aqui de cavo. Então, vou terminar de costurar esse lado e o outro lado e volto pra gente tá fazendo os acabamentos da nossa peça. Então, já fiz aqui as costuras de um lado, do outro. E as costuras dos ombros também já foram feitas. Então, agora a gente vai fazer o acabamento aqui da parte da gola. Então, aqui eu vou fazer a laçadinha inicial. Vou começar aqui quase no final da carreira. Vou fazer um ponto baixo. Já pego essa pontinha, trago pra frente e venho fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto.
Aqui é onde eu fiz o último ponto, usei o último ponto para costura, eu pego também. E venho aqui daí na carreira de ponto alto. Aqui eu faço um ponto baixo na cabeça do ponto. Um ponto baixo na carreira de ponto alto, um ponto baixo na cabecinha do ponto. Um ponto baixo na carreira de ponto alto, um ponto baixo na cabecinha do ponto. E um ponto baixo na carreira de ponto alto. Agora, aqui a gente chegou, então, na parte da frente. Vou fazer um ponto baixo aqui onde eu tenho meu ponto alto. E aqui onde eu tenho os 3 correntes, eu faço 3 pontos baixos. E um ponto baixo no ponto puff. 3 pontos baixos aqui onde tem as 3 correntes. E um ponto baixo no ponto baixo. 3 pontos baixos nas correntes. E um ponto baixo no ponto puff. Então, você vai contornar todinha a peça assim, fazendo 3 pontos baixos aonde tem as correntes, aonde tem ponto baixo, e aonde tem o ponto puff, um ponto baixo. Aí, eu volto aqui nessa parte para fazer junto com vocês. Então, chegando aqui ao final, ó, vai começar a carreira de ponto alto. Então, nesse ponto baixo, eu faço um ponto baixo no ponto alto. Um ponto baixo aqui na cabecinha do ponto. Um ponto baixo no ponto alto. Um ponto baixo na cabeça do ponto, um ponto baixo no ponto alto. Um ponto baixo na cabeça do ponto. Um ponto baixo aqui no ponto alto. Aqui no ponto alto desse outro lado, agora onde eu utilizei para fazer a costura, faço também um ponto baixo nele e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto agora na parte das costas. Aqui vai ser bem fácil, então, um ponto baixo para cada ponto até o último ponto. Vai fazer um ponto baixíssimo e vai arrematar o fio, tá? Então, vou finalizar aqui essa parte e volto pra gente fazer o acabamento aqui na parte da barra. Então, já fiz todo o acabamento aqui ao redor da gola. Agora, para fazer a parte de baixo, como eu quero que a minha peça, ela dê uma cinturadinha, então, ela ficou aqui mais soltinha nessa parte de baixo, né? Então, eu vou utilizar uma agulha de número menor, tá? Para fazer esse acabamento. Agora, se você não quer que a peça diminua aqui na parte de baixo, você continue com a mesma agulha, ok? Então, aqui eu vou utilizar uma agulha de número 4 agora. Então, vou fazer aqui minha laçadinha inicial. E vou começar aqui. Você pode começar em qualquer lugar aí, tá? Então, vou começar aqui um pouquinho antes do meu nozinho aqui. Então, aqui aonde tem o ponto baixo, a gente vai fazer aqui também um ponto baixo. Então, aqui eu vou tentar pegar 2 alças, pra ficar mais firme aqui. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, pra cada correntinha que a gente tem 3 correntes, então, eu faço 3 pontos baixos. Então, 3 pontos baixos onde é a corrente, onde tá o leque, eu faço um ponto baixo. 3 pontos baixos aqui onde tá a correntinha, que são 3 correntes, né? E aqui onde tem um ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Aqui deu bem na emenda aqui, ó, da costura, então, eu faço um ponto baixo desse lado da minha peça e um ponto baixo aqui desse outro lado. Então, aqui na costura, eu fico com 2 pontos baixos. E aqui na correntinha, faço 3 pontos baixos. Aonde tá o leque, eu faço um ponto baixo. E aonde tá as correntinhas, 3 pontos baixos. Aonde tá o ponto baixo, faço um ponto baixo. E aonde tá a correntinha, 3 pontos baixos. Então, você vai fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Vai contornar toda a peça assim. Aí,
vai fazer mais uma carreirinha de ponto baixo. Chegando então ao final da carreira, né, vai fazer um ponto baixo junto ao leque. 3 pontos baixos aqui é onde a corrente, vai fechar a carreira com baixíssimo. Vai fazendo uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto, e vai contornar toda a peça com mais uma carreira de ponto baixo, ok? Então, a gente aqui de barra, a gente vai ficar com 2 carreiras de ponto baixo. Quem quiser na próxima carreira fazer picô, também pode fazer o acabamentinho aqui com picô, tá? Na minha peça, será apenas com ponto baixo mesmo. Então, vou terminar essa carreira de ponto baixo, vou fazer mais uma, e vou arrematar meu fio e volto com vocês já com a peça finalizada. Então, já finalizei aqui as 2 carreirinhas de ponto baixo na barrinha. E ela dá, então, uma fechadinha aqui na parte de baixo da blusa, tá? E assim, então, a nossa peça fica pronta. Aqui eu não fiz nenhum acabamento ao redor da cava. Quem quiser também pode trabalhar uma carreirinha de picô ou de ponto baixo. Porque aqui quando você veste, ela estica, então fica bem certinho aqui na parte do braço. Mas quem quiser fazer acabamento também pode, tá? Então, assim a gente chega ao final da nossa aula. Espero aí que você tenha conseguido fazer, que você tenha gostado aí do resultado final. Se puder, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, com seus amigos, com alguém que você acha que também vai gostar de aprender a fazer essa peça, tá bom? E não esquece de deixar teu comentário também, se você conseguiu fazer, se você gostou aí do resultado da sua peça, tá? Que é muito importante aí também o feedback de vocês, ok? Então, muito obrigada por me acompanhar em mais essa aula e até uma próxima!